Olá, graça e paz a todos. Há umas 2 semanas nas redes sociais, um assunto que vem sendo bem comentado, depois que um líder religioso postou nas redes sociais sobre uma igreja, pois um influenciador dessa igreja respondeu e depois vários outros vieram e comentaram, a favor ou contra, a respeito da polêmica se a igreja adventista é uma seita, né? E isso até hoje ainda está nas redes sociais, comentários, tal, sobre isso. Eu, pensando nesse tema, resolvi falar um pouco hoje sobre o que é uma seita, né? E quando fala seita, ele está querendo, geralmente a pessoa, quando se refere a um outro grupo religioso como seita, está querendo dizer que é uma seita herética, né? Então não somente uma seita herética. Geralmente, quando se refere a seita, está se referindo a isso. Quer dizer, uma seita, um grupo religioso que ensina ensinamentos contrários à palavra de Deus. Existem estudos sobre isso, heresiologias, né? Estudo de heresias, ou às vezes é chamado de estudo de seitas, heresias, às vezes chamado de estudos de apologia à fé cristã. Então, existem estudos. Eu mesmo, na década de entre 96 a 98, né, eu dei estudos bíblicos sobre isso aí, sobre essa área. A partir de 99, eu dei estudos focados já nas religiões mundiais, nos grupos religiosos do mundo. Então é uma área que eu já trabalhei um pouco. Mas pensando sobre essa polêmica, eu estou aqui até com um livro Heresiologia, né, da ETAD. O livro foi primeira edição dele, 1982, né, a edição que eu estudei na época, 1990. E nesse livro, ele classifica algumas religiões como seitas, né? Como seitas. E entre elas, na época, eles consideravam a Igreja Adventista também. Existem alguns materiais que assim os classificam, né? Alguns anos atrás, o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana, a IPB, soltou notas classificando algumas igrejas como seitas, como Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, Mundial. E já a Igreja Católica também já classificou as igrejas protestantes em geral como seitas, né? Já hoje há alguns deles que classificam como irmãos separados, né? Mas já foi classificado como seita também. A palavra seita aparece na Bíblia. Se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver a palavra seitas lá, quando Paulo diz que fazia parte da seita dos fariseus, mais severa do judaísmo, ele assim diz. Ele vai dizer isso nas duas ocasiões. Você vai ver também que, então, tanto eles falam que os fariseus eram uma seita, o judaísmo está na Bíblia, como também os saduceus. Ou seja, seita nesse sentido aí estava dizendo que era um grupo, né, dentro de uma religião. Então, uma seita formava um grupo dentro de uma mesma religião. Então, os saduceus, fariseus praticavam o judaísmo, mas com crenças distintas, algumas coisas em comuns e outras distintas. Então, era uma seita. Você vai ver também que os primeiros discípulos de Jesus também foi chamado de seitas pelos judeus.
Eles vão dizer a seita dos nazarenos. E depois vão dizer os do caminho. Provavelmente, caso de Jesus ter usado a expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra seita aparece. No sentido que grupos de uma religião. Mas com o tempo, esse termo foi ganhando outras conotações, né? Quando nos primeiros séculos do cristianismo, então passou-se a definir o que era uma heresia, né? Aquilo que era contra os ensinos, né, basilares, básicos, fundamentais da fé cristã. Os primeiros séculos da história do cristianismo houve muita luta contra as heresias, né? E surgiram diversas, né? Então, nos primeiros séculos do cristianismo se combateu o arianismo, né? O sabelianismo, tudo seitas, né? Que foram surgindo. O gnosticismo, que foi a primeira seita que surgiu no cristianismo e que foi combatido até por Paulo, por João, os epístolos colossenses, primeira epístola de João. Então, quando se fala em seitas e heresias, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o que é uma seita? E qual que é os basilares? Quem que definiu como foi a definição desses critérios para se definir se é uma seita herética, se não é, né? Mas chega alguém e fala, olha, a igreja tal é uma seita, e vira aquela polêmica, e outros falam, não, mas eu já não considero. Qual que é o critério para isso, né? O que é uma seita herética? Então, por isso que eu voltei nos primeiros séculos do cristianismo para mostrar como que a própria história do cristianismo ele começa combatendo isso, né? Ensinos que foram surgindo. A gente tem que lembrar que os primeiros séculos do cristianismo, o cânon do Novo Testamento estava sendo reconhecido, ele já tinha sido escrito os primeiros 100 anos, mas o reconhecimento deles para fazer parte do cânon, montar, né, o Novo Testamento, ele demorou 300 anos. Né? 300 anos para ser reconhecidos os 27 livros que compõem hoje o Novo Testamento. Então, a igreja estava em uma igreja em formação, era patrística, era dos pais da igreja, perseguição pelo Império Romano e ao mesmo tempo enfrentando esses problemas internos que eram ensinos que iam surgindo aí, né, ensinos perigosos, né, no seio da igreja. Então, alguns critérios básicos que se tem quando se vai dizer sobre uma seita, né, uma seita herética, se diz respeito às doutrinas fundamentais da Bíblia. A Bíblia tem muitas doutrinas. Tem as doutrinas fundamentais, ou seja, aquelas que não tem como ficar sem elas, elas são a base, né, da fé cristã. E existem outras doutrinas que elas são secundárias, têm sua importância, mas não são fundamentais, né, que compromete a obra de salvação. Quais são as fundamentais? Em primeiro lugar, a crença em um único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas, a Santíssima Trindade. Então essa é uma crença fundamental. Então se um determinado segmento religioso aí não crê que Deus nós adoramos um único Deus, mas que ele subsiste eternamente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma heresia. Né? Foi a heresia do arianismo, foi a heresia do sabelianismo, que falavam que não existiam as 3 pessoas da Trindade. O arianismo dizia que o Filho não era Deus, né? Era inferior a Deus. E depois a gente sabe qual é a religião atual que professa essa mesma visão, né, religiosa, mesma concepção doutrinária.
Outra coisa, a crença na divindade de Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, na mesma essência de Deus. Eu e o Pai somos um, disse Jesus, né? A cristologia. Então essa é fundamental. A crença que a salvação só é possível ao homem, o homem não pode se salvar pelos seus méritos, suas obras, só é possível ser salvo pela crença em Jesus e na obra salvífica, expiatória, feita por ele na cruz, em nosso lugar. Isso é fundamental. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, diz Paulo, né, aos Efésios, é dom de Deus. A crença na obra salvífica de Cristo, que a salvação é pela fé em Cristo. Isso é fundamental. Então, essas são essenciais, né, na Bíblia como sendo palavra de Deus, né? Agora, quando eu olho assim, no caso a Igreja Adventista, eu vejo que ela passa no crivo pelas doutrinas fundamentais. Você pode entrar até no site deles lá, e lá está a crença na Trindade, a crença na divindade de Cristo, a crença na obra da salvação. Então, agora, eles têm doutrinas que outras igrejas não comungam, né? Tem crenças que não comungam. Então, você pode discordar do ensino deles sobre a questão do sábado, né? Pode discordar da forma como vê a interpretação da lei para os dias de hoje. Você pode discordar também até de algumas doutrinas, né, como eles interpretam a escatologia, alguns comportamentos, né, questão da carne, consumo de carne e tudo. Você pode discordar, mas isso não é doutrina fundamental. O mais perigoso que talvez eles tenham feito na questão doutrinária tenha sido a crença na questão da purificação do santuário celestial em 1844. Por que existe isso? Porque o início do movimento adventista começa no século XIX, com um homem chamado Guilherme Miller, que começa a estudar os livros de Daniel e de Ezequiel, e começa a fazer cálculos com as 70 semanas de Daniel, e 1.200 manhãs de Ezequiel. Aí ele pega lá Daniel capítulo 9 e começa a somar a reedificação do templo no ano 457, mais 2.300 anos, e nos cálculos dele dava que ele entendeu que Jesus voltaria em 1843. Reuniu um grupo muito grande de seguidores, tal. No ano de 1843, o que aconteceu? Jesus não veio. Ele então refez alguns cálculos no ano seguinte, eu errei o cálculo. Em 1844, muita gente esperando, aconteceu. Ele reconhece que realmente essas datas não eram, né, não significava que Jesus viria à Terra. Mas um grupo grande continua seguindo, esperando o advento, mas aí crendo com uma nova interpretação. Em 1844, Jesus não veio na Terra, mas no céu ele fez a purificação lá no santuário celestial, né? Então, essa crença está nos livros de Ellen White, que eles têm ela como uma profetisa, né? A pessoa que... Então, quando eles falam que crê nos dons, eles falam que crê, sim, que um dom de profecia é Ellen White, como se ela fosse a única profetisa, né? Depois da era apostólica, quase. E os livros dela são seguidos, ela tem deixou vários livros, né? Ela foi uma das pioneiras da história do Adventismo. Muito famoso dela é o Grande Conflito. Então, e eles têm esse ensino até hoje, né? Eles falam que
houve essa purificação. Então isso aí realmente é complicado. Por quê? Porque a obra da expiação de Jesus não foi feita por etapa. Primeira etapa, ano 30, vamos dizer assim. Depois, em 1844, não teve isso. A Bíblia diz que ele fez uma vez, né, para sempre essa obra. A obra foi única. Na cruz, quando ele expirou, uma das palavras da cruz foi: está consumado, está terminado. Né? Tetelestai, está pago. O livro de Hebreus vai dizer que isso aí foi feito de uma vez só, não foi por etapa. Então essa crença aí é complicada, né? Tem uma também sobre a questão da interpretação como Miguel no Antigo Testamento ser Jesus. Essa também é complicado porque Jesus e Miguel não são, em momento nenhum a gente vê eles como sendo um personagem só. Miguel é um arcanjo, que é falado dele tanto no Antigo Testamento como no Novo, mas como um arcanjo, como quem vela sobre Israel, né, um dos príncipes lá. Mas em momento nenhum ele é confundido com Jesus, né, de maneira nenhuma. Isso a gente vê claramente na Bíblia Sagrada. Em momento nenhum. Quando há menção sobre Jesus no Antigo Testamento, não cita nome de personagem, cita como o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor. E quando fala em Miguel, tem o nome Miguel, tem o nome de Gabriel, mas em nenhum momento se referindo a ser Jesus, de forma nenhuma. O nome dele, quem é como Deus, né? É apenas o nome que ele teve. A gente vê ele nas batalhas contra Satanás, né? E aí ele dizendo: Senhor, te repreenda, né? Não era o Senhor, né? Ele diz que o Senhor te repreenda. Em momento nenhum a gente vê apóstolo nenhum, né? O próprio Jesus se referia a si mesmo em lugar nenhum como Miguel. Então, esse aí também é um ensino contraditório que eles têm. Mas, apesar de tudo, eu não tenho o Adventismo como uma seita herética, não. Eu tenho eles como cristãos, irmãos em Cristo, e pessoas que fazem um trabalho extraordinário, seja através de escolas, de faculdades, hospitais, né? Na mídia, no canal TV Novo Tempo, aí, que muitas pessoas são abençoadas através da mídia, desse canal. Então eu discordo do líder religioso que diz que eles são uma seita herética por esses basilares doutrinários básicos que eu acabei de mencionar. Eles não são. Eles podem até ter algumas doutrinas que não concordamos, que são até contraditórias, mas que não chega a ser uma seita herética, porque crê na Santíssima Trindade, crê na Bíblia como palavra de Deus, crê em Jesus como Filho de Deus, como sendo Deus, e a salvação pela fé em Jesus. Okay? É perigoso a gente sair rotulando igrejas e seitas. A gente vive num momento de muita polarização, né? De muita tensão, de muitas verdades, tribunais. É perigoso isso, porque já houve momentos na história do cristianismo que houve até uma inquisição, que hereges eram lançados na fogueira. Então tem um histórico triste esse negócio aí de ficar rotulando seitas aí sem muito critério, né? A gente tem que tomar cuidado. E o que a gente tem que fazer é estudar a palavra, né? Pregar e ensiná-la como ela é, e deixar de ficar rotulando e pessoas no lugar. Muitas pessoas pagaram até com a vida, né, no passado, devido a algumas rotulações que foram lhe dadas. Então, vamos continuar pregando Jesus, que é o mais importante.
Eu sou o pastor Gilber Donizete, editor do blog Cristianismo Radical. Eu peço que você, depois desse canal, dê um link nele, um like, né? Seu joinha, indique esse canal para mais alguém, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.